Oi, pessoal. Já já vai começar a nossa live. Vou esperar a Carlinha entrar. Vou colocar aqui, aproveitar o nosso tema de hoje, que vai ser prematuridade e a história do Léo. O Léo é o filhinho da Carla, para quem ainda não conhece. Ele tem paralisia cerebral. Só um minutinho para eu colocar aqui. Pronto, fixei o nosso tema. E vou esperar a Carlinha também entrar. Tô vendo que aqui já tem um pessoal entrando com a gente. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar a Carla mandar aqui o pedido para participar com a gente e a gente já começa. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá claro o suficiente aqui o ambiente para vocês? Tá tudo certinho? Vou esperar vocês comentarem aqui. Ah, que querida, prazer reencontrar você também. O Maurício, meu amor, entrou para me assistir. Só esperando a Carlinha cá. Vi que você entrou. Manda aqui o pedidinho para participar. Enquanto a Carlinha tá se ajeitando, eu queria saber de vocês quem aqui é mãe de prematuro ou quem tem algum filho com paralisia cerebral. Oi, Tainá, Juliana, Gisele, Mel, Anne. Mãe de prematuro. Somos guerreiras, né? Na verdade, toda mãe é. Eu lembro do João Vitor. 30 semanas. Eu sou mãe do Pedro. O Pedro nasceu com 25 semanas, 770 gramas. E eu não sei se vocês estavam na última live que a gente fez também, mas eu conheci a Carla na época da UTI neonatal. O Pedro nasceu com o mesmo número de semanas que o Léo, né? Os dois nasceram de 25 semanas. E por um tempo eles foram vizinhos de incubadora. Então, foi dessa forma que a gente se conheceu e que a prematuridade entrou nas nossas vidas, né? Acho que a Ká tá com algum problema aqui para acessar. Deixa eu ver uma coisa, se eu consigo sair e eu lembro da Viviane também. O que vocês acham da gente recomeçar? Ah, apareceu. Oh, quase que eu ia derrubar a live pra gente começar de novo. Carlinha tá entrando. É muito gostoso ver vocês. Ah, tô conversando com mães aqui que passaram um tempo de UTI Neo com a gente. Ai, que legal. Ufa, consegui? Já tava ficando preocupada. Eu falei, gente, vou ter que derrubar a live pra ver o que tá acontecendo com a Carla. Meu Deus, não aparecia para mim o botão para começar. Ai, graças a Graças a Deus, Deus. chegou. Imprevistos de última hora, né, gente? Ai, sempre, né? Tem que estar preparada para isso. Tem que ter emoção, senão não tem graça. Meu Deus do céu.
E Tem um daí, tudo bem? monte de mãe aqui, ó. Juliana, mãe do Arthur, a Rosângela, a Vivi, Ai, pessoal, que Flávia, saudades. Nath, Nossa, quanta gente, que saudades. a mãe do João Vitor, Olha, lembra? a Ah, Joju ali é a Juliana também. Não sei se você conheceu, é da época da Vivi. devo ter conhecido esse povo todo, gente. Tá vendo? Eu falo, mãe de UTI, né, é amigo para sempre. De um jeito ou de outro, a gente acaba se encontrando, se reencontrando. É verdade, é verdade. Ai, olha aqui que legal, o Marlon falando que ama mundo adaptado e que ele é vereador. É isso? Estou vereador na minha cidade. Uma das minhas pautas é sempre acessibilidade. Que bom, Marlon. A gente fica É verdade, que muito bom. feliz. A gente precisa cada vez mais de pessoas que lutem pela acessibilidade e lembrando que, né, quando a gente fala em ter uma cidade acessível, a gente não está falando só para pessoas com deficiência, mas idosos também, pessoas que se machucaram e que por algum motivo estão precisando de apoio para conseguir ir e vir. Então, quando a gente fala em acessibilidade, a gente não está falando só de deficiência, mas de todos nós, né? Com certeza. Obrigada, Marlon. A gente fica bem feliz de feedbacks assim. Ó, minha mãe ali, Miraci. Sempre, né? Tem que me prestigiar, né, mãe? Isso Ai, que aí. legal. E daí, você falou que estava contando para eles como a gente se conheceu, né? Isso, contei para elas e para eles, né? Hoje a gente tem alguns meninos aqui com a gente, o que deixa a gente muito feliz. Contando que a gente se conheceu na UTI neonatal, quando os nossos pequenos nasceram, com 25 semanas. Perguntei quem era mãe de prematuro também, que está aqui acompanhando a gente. E, e que diante de tanto sofrimento, a gente conseguiu transformar essa nossa vontade ou essa falta de acolhimento que a gente vê por aí no que é hoje o mundo adaptado, É né? verdade. Uhum. Que nasceu aí de um sonho seu e de um olhar de que nos falta esse espaço de acolhimento, esse espaço para acolher informações, para conhecer histórias de outras famílias que passam ou passaram, né, pela mesma coisa que a gente, e que ver outras histórias é uma certa forma de revisitar a nossa história, de criar esperança. Então, eu queria que você contasse para esse pessoal que está acompanhando a gente, que ainda às vezes não te conhece ou não conhece toda a história, que você contasse um pouquinho da sua gestação e como foi que você virou mãe de um prematurinho. Extremo ainda, né? Os Extremo, prematuros vinte e extremos. cinco semanas. Então, a gente até, vou comentar, né, Bia, que a gente está fazendo essas lives sobre prematuridade, assim, contando um pouquinho da nossa história, porque muitas pessoas conhecem a Mundo Adaptado, mas não têm, às vezes, a ideia como começou, não sabem que tem histórias por trás dela, né? Uhum. Então, esse é né, o nosso intuito com as lives e também é realmente isso que você falou, é trazer esperança, trazer acolhimento, trazer um apoio mútuo, né, às pessoas que estão passando por essa situação ou outras que já passaram, mas que às vezes, né, com o dia a dia acabam perdendo um pouco daquela, enfim, da esperança como um todo, né? E a gente sempre gosta de relembrar, isso é comum e natural, né, que aconteça. Então, por isso que a gente está aqui. Então, vou contar um pouquinho da minha história. É longa, mas eu vou resumir, né? Porque tem vários aspectos assim envolvidos. E, bem, tudo começou, né? Eu tive duas perdas antes de engravidar do Léo. Uhum. E aí, depois, né, dessas duas perdas que foram muito doídas para mim, foi bem no início da gestação, eu engravidei do Léo. Né, e fiz todo um acompanhamento por conta, né, de já ter acontecido duas situações que eu não entendi o porquê, né, que eu perdi, tive dois abortos, então
eu acompanhava assim muito fielmente, né? E num dos desconfortos que eu tive na minha gravidez, com aproximadamente 19 semanas, eu Uhum. procurei um hospital, né? Eu morava em São Paulo e procurei um hospital e Só comentar o que foi esse desconforto, né? De repente a gente tem alguma mãe aí que está preocupada, enfim, para saber tá. o que foi. O desconforto, na realidade, foi um leve sangramento. Uhum. Então, é um sangramento que não é comum, né? Mas eu senti, eu já estava de 4 meses e pouquinho, então 19 semanas. Assim, o feto ele já pesava, né? Então já estava pesadinho, começando a pesar, né? E aí fui procurar um hospital. E quando eu procurei o hospital, eu lembro de ter ficado aguardando o ultrassom que o médico me pediu. E quando ele foi realizar, ele falou o seguinte para mim: Carla, olha, aonde você vai ter o seu filho? Eu falei: bom, meu filho vai nascer lá em Curitiba, né? Porque minha família está toda lá. Eu tenho meus pais lá, então minha mãe pode me ajudar, né? Tinha minha irmã que também estava grávida, então eu queria, né, facilitar para todo mundo. Uhum. E o médico falou: não, Carla, aqui em São Paulo, aonde você vai ter seu filho? Eu falei: não sei, doutor, não tenho a menor ideia. Vai ser em Curitiba, que eu nunca pesquisei hospital para isso. Uhum. Aí eu só lembro assim dele ter feito isso, assim, coçado a cabeça, né? Falei: por quê, né? Ele falou: você consegue chamar alguém da tua família para a gente conversar? Eu falei: consigo. Mas o que aconteceu? E nisso ele falou, né, que eu tive uma algo chamado incompetência istmo-cervical, ou seja, o colo do útero muito fino, muito encurtado. Uma grávida, entre aspas, normal, né? Mas é uma grávida que leva toda a gestação tranquilamente, ela tem o colo do útero uma espessura bem assim, é bem espesso, né, para segurar a criança. E com o tempo, essa abertura, né, que a gente tem naturalmente, ela vai fechando, né? Digamos que fosse o contrário, Uhum. né? Como se a criança estivesse aqui, essa abertura com o peso ela fecha. E é uma espessura bem. Aonde mais tarde é por onde passa o bebê, tá, gente? Só para Exatamente. vocês É entenderem, isso o aí. normal é o bebezinho tá lá dentro do útero, esse colo fecha e a gestação segue até o final. Quando está próximo do parto, ele vai abrindo para a passagem do bebê. Mas isso tem que ter um tempo certo, né? Nesse caso da K, a gente percebeu que esse colo já estava afinando, se preparando como se realmente fosse a hora do parto. Mas ainda O eram 4 médico, meses, né, Ká? o médico, na realidade, ele fez assim para mim, né? Ele fez exatamente ele ficou em pé e fez esse desenho aqui, né? Com a mão assim, e falou: imagine que o teu bebê tá aqui, o colo normal é assim, o teu ele tá assim e assim. Ou Uhum. seja, a bolsa ela já estava querendo sair. Eu corri o risco de levantar e ele simplesmente escorregar. Então, eu não tinha aquela defesa do próprio corpo que faz essa sustentação. E ele falou o seguinte: você vai ter que permanecer deitada até o final da gestação. Eu falei: tá bom, doutor, posso ir até o banheiro, né? Assim, a ficha não cai, né? Não posso ir até o banheiro porque faz tempo que eu tô aqui aguardando, então, né? Parece que a gente quer negar ou ignorar. E ele falou, olhou para mim e falou: não, fica deitada. Eu falei: doutor, pelo amor de Deus, eu preciso tirar o carro do lugar onde deixei estacionado. Eu falei algo assim para ele. Ele falou: Carla, vai até o banheiro, volte, deita novamente. Aí eu deitei, né? E fiquei ali, bonitinha, esperando. E aí meu marido chegou, né? O médico contou pra gente exatamente o que era, né? Explicou tudo bonitinho. E eu fiquei ali, né, deitada, aguardando um quarto do hospital. E fui internada. Eu não tinha noção de nada, né? Porque eu nunca tinha passado por isso. Não conhecia ninguém que tinha passado, não tinha ninguém praticamente da área da saúde próximo a mim, né? Tinha uma prima na época que era enfermeira, mas eu não tinha contato assim com ela.
Eu não A sabia o que gente estava até acontecendo. falou, né, cara, na última live, para quem não acompanhou, a gente falou que de repente a gente cai no mundo da prematuridade. Sim. Você é grávida, mãe de primeira viagem, e aí alguém diz para você, olha, você tem risco de ter um parto prematuro. E aí você fala, ah, tá bom, nossa, vai nascer um pouco antes da hora, mas tô no hospital, tô bem assistido, mas não é assim, né? Não. É, Até esse momento, a gente não tem é. ainda a noção do que realmente significa um parto prematuro. Por mais que os médicos, né, falassem para mim, eles falavam, Carla, você vai precisar ficar em posição de Trendelenburg, que é aquela posição em rampa, né, com a cabeça mais para baixo e as pernas para cima, justamente para a força assim, por conta da Da gravidade gravidade, mesmo, né? E lá eu fiquei, não podia realmente levantar, tinha que ficar deitada, me alimentava deitada, e eu não levantava nem a cabeça. Então, né, era tudo no leito, era banho todos os dias no leito. a Viviane está comentando aqui, imagina o susto quando falam isso. Sei lá o que, que aconteceu comigo na hora, mas assim, eu acho que, Vivi, eu acho que eu mais neguei, assim, do que, não queria acreditar, né? Só fui vivendo aquilo. Mas no decorrer do internamento, as fichas vão caindo, né? E eu achava que eu vivia ali o pior dos mundos, né? Porque eu estava deitada, o meu marido trabalhava naquele período todo normalmente, eu não tinha praticamente com quem ficar, né? A minha mãe acabou com o meu pai indo até São Paulo para socorrer, então assim, ela fazia um rodízio com o Renato, meu marido, e lá a gente, né, ficou vivendo assim naquele período. Ela ficava o dia inteiro comigo e à noite o Renato chegava no hospital, eles trocavam e iam. Ela ia para casa e ele passava a noite no hospital. Porque Eu alguém queria tinha. que você contasse, Ká, é que assim, às vezes as pessoas não têm, não é uma internação como se a gente passa mal hoje e vai para o hospital. A Carla ficava 24 horas por dia, 7 dias da semana, deitada nessa posição em rampa, ou seja, a cabeça mais para baixo do que as pernas. Ela não levantava, gente, assim, É verdade. nem para comer, nem para xixi, nem para banho, para nada. Você não pode levantar exatamente por conta desse risco, né, cara? Do bebê fazer um peso, né, na saidinha do útero e nascer. Sim. Então a tentativa era de conseguir segurar que o Leozinho não O nascesse. máximo possível. É. Uhum. E assim, a gente foi, né, levando, né, nessa situação. Eu não tinha como fazer nenhuma cerclagem, que é a costura do útero, né, para segurar ali um período, porque a bolsa já estava quase, já estava praticamente para fora. Então, não tinha como costurar, não tinha como envolver com nada ali, porque corria o risco também de estourar a bolsa. E ali eu fiquei achando que era o pior dos mundos, quando na verdade ali eu estava no céu, né? Eu estava deitada, com dores, assim, porque quanto mais a barriga crescia, mais pressionava, né, o pulmão, como eu estava na posição meio morcega, tudo era ao contrário. Para comer era difícil, era irritante, assim. Teve um médico que falou para mim, Carla, você tem que pensar que agora você tem um casamento com o hospital. Então, assim, a gente precisa fazer com que ele saia da melhor forma possível. Vão ter atritos, vão ter fases boas, ruins, mas é um casamento. Enfim, lá eu fiquei, né? Mas assim, com aproximadamente 25 semanas de gestação, eu comecei a sentir contrações. Eu não sabia nem que aquilo era contração, né? Eu nunca tive uma gravidez que fosse tão adiante, assim, né? Então, me contaram que aquilo era uma contração. E aí os médicos, né, vieram correndo para ver o que estava acontecendo e fizeram exames e tudo mais. Eu estou adiantando um pouco, né, por conta do tempo, mas o que aconteceu foi que a gente teve que adiantar o parto, então, por conta de uma infecção que eu acabei adquirindo no hospital. Como eu estava muito exposta, né, tinha
a exposição de ficar deitada, não me movimentada, eu estava num ambiente hospitalar, eu precisava, enfim, tomar todo o cuidado possível ali, né? E todos precisavam, mas aconteceu de eu pegar uma infecção. Então, eu entrei em trabalho de parto. O Léo nasceu de 25 semanas, que é aproximadamente 5 meses e 15 dias. Foi para a UTI, né? Eu Nasceu fui de para a UTI cesárea, né? de cesárea. Eu fui para a UTI, ele foi para a UTI. O resultado disso é o seguinte: o Léo nasceu totalmente infectado, né? Eu estava com uma infecção bem importante, já avançada. E como, né, ele não tinha nada até então, mas nessa situação ele acabou nascendo, teve uma parada cardiorrespiratória. Na verdade, é uma hipóxia neonatal, seguido de uma parada cardiorrespiratória, e, consequentemente, né, a hemorragia intracraniana, que é a tão famosa paralisia cerebral. Aquilo, assim, a gente já soube no primeiro dia, né? Eu continuava na UTI, eu nem pude pegar o Léo na hora do parto, ele passou direto, né? A médica tirou já e foi reanimá-lo. E assim, o meu marido ficava, né? De um lado para o outro, de uma UTI para outra, que graças a Deus ainda era no mesmo hospital, porque muitas pessoas acabam separando nesse período, porque Uhum. só tem uma UTI. E, e ele ficava de uma UTI para outra, né? Então ele filmava o Léo, levava notícias, com todo cuidado também, porque eu também precisava de cuidados naquele. Eu corria riscos, né? Riscos da De infecção. vida, inclusive, né? Sim, poderia Porque, generalizar. porque Pode a falar. Carlinha ficou, assim, essa infecção que ela pegou, que provocou, inclusive, o parto prematuro do Léo. Engraçado que o meu também foi uma infecção, né? Eu acho que nós, leigos, a gente não sabe, mas infecção urinária, outros tipos de infecção também são as principais causas de parto prematuro. E muitas vezes, por exemplo, no meu caso, que foi uma infecção urinária, eu não tinha sintoma, porque eu já fazia muito xixi, né? A maioria das grávidas tem esse sintoma, então para mim não estava acontecendo nada demais. Eu não tinha dor, eu não tinha urina com um cheiro diferente, mas a prematuridade, as infecções, né, são umas dos principais causas de parto prematuro. Então, mães que estiverem em pré-natal, é bom sempre ficar atento a qualquer sinal, né, cara? Uma Com dorzinha certeza. diferente, um xixi com, sei lá, mais rosado. Ah, eu tô fazendo mais xixi do que normal, mas isso tá dentro da normalidade da grávida ou será que eu tô saindo um pouco do que é esperado, né? Até porque, assim, no meu caso era a primeira gestação que deu certo, né? Então eu não tinha muito conhecimento, eu não, enfim, não sabia, né, se estava certo, se estava errado, não sabia nem o que era uma contração, né? Mas enfim, foi isso que aconteceu. O Léo teve essa parada cardiorrespiratória, então foi muito importante a hemorragia intracraniana que ele teve. Hoje ele tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências, então é um grau mais realmente severo, né? Ele é uma criança, o amor da nossa vida, mas assim, ele é uma criança que precisa de cuidados, né? Tem algumas tem várias sequelas, né? Então ele tem baixa visão, a gente não sabe como ele escuta, ele tem bastante espasticidade, é cadeirante, né? Não fala, então ele é uma criança que ele vocaliza, mas não verbaliza. Mas é uma criança sim, sensacional que só ensina. Do jeitinho dele, ele só nos ensina, né? E falando em ensinar, Cá, queria que você pontuasse também e comentasse um pouco para quem está assistindo a gente, que embora seja uma história difícil, né, é uma história difícil, a fé, ela nos ajuda
a passar por esses momentos. Ela, seja a fé que você tiver, né? Quem estiver ouvindo a gente não. Aqui a gente costuma ser bastante, como que eu posso dizer, aceitamos todas as religiões, porque a gente acredita que as religiões são para o bem, são para dar esperança, são para dar força. Então, Cá, queria que você comentasse um pouquinho de como a fé te ajudou a passar por esses momentos tão difíceis. Bom, é, o Léo foi uma criança muito grave, né? Ele entrou dentro da UTI com perspectiva mínima, assim, de sobrevivência, segundo os médicos. Os médicos chegaram a falar para a gente, né, que a gente poderia ter esperança, mas se fosse tratar como percentual, né, ele tinha 1% de chance de sobrevivência. Então, era uma criança muito grave e que acabou tendo várias consequências dentro da UTI. Enfim, ele teve várias intercorrências, né, que é o que a gente Uhum. fala. Essas intercorrências faziam com que a gente ficasse com o coração na mão e muitas vezes, isso você também, né, Bia, com certeza também passou por Uma muitas montanha russa. dessas, todos os dias, né? É aquela coisa, um dia de cada vez, amanhã outro dia, hoje, né? Mas a gente ia para casa durante 3 meses, o Léo ficou 5 meses na UTI. E durante 3 meses ele ficou entre a vida e a morte, assim. A gente ia para casa e não sabia se ele ia sobreviver. Não é bem não sabia, né? Aí que eu quero entrar. Eu acreditava. No começo eu ficava totalmente, assim, era um desespero, né? Mas o que é fé, né? Quais foram os exemplos de fé que eu tive? Como que eu aprendi sobre isso? Porque eu não, por mais assim, né? Eu tenho a minha religião, eu passei um longo período estudando assim sobre isso antes do Léo nascer. Durante 5 anos eu estudei, mas quando acontece com a gente, assim, colocar em prática não é tão simples, né? Então Porque eu tem a procurei dor, aqui. né? Exatamente. Eu procurei até na internet, antes aqui de começar a live, e achei aqui no Wikipedia o que, que é a fé. Tá? E aí eu vou contar o que, que eu considero, né? A fé aqui para... Enfim, o Wikipedia ele fala que é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Que Trocando lindo em isso, miúdos, né? né? Eu achei também, eu gostei bastante, assim. Porque a Absoluta fé confiança. é difícil a gente definir a fé, né? Mas para mim, nada mais é do que a energia positiva que a gente coloca diante daquela situação. É quando você acredita sinceramente naquilo. Mas assim, é que aquilo vai acontecer, né? E não é não é aquela coisa cega, não é fé cega. Ela é realmente é você ver para crer, né? E não crer para ver. E é você sentir. Então, é fácil falar. Ah, eu vou sentir, mas se coloca diante de uma situação onde você está, né, com uma gravidade extrema, com o pior diagnóstico possível, então não é tão simples. É um trabalho que a mente precisa fazer e é diário. E ainda mais, né, Carla? É, é você acreditar que vai dar certo quando a gente não dormia no hospital com os nossos filhos, né? A gente voltava para nossa casa e voltava de manhã para o hospital, passava o dia, saía à noite. É você sair à noite, tendo dentro do seu coração que vai correr tudo bem durante a noite, você vai encontrar o seu filho no dia seguinte. E o que que às vezes acontecia? A gente chegava no dia seguinte, animados, né, com a esperança e a fé de que ia estar tudo bem, e às vezes não tava, não só Sim. às vezes eram dias assim. É, Você esperando um resultado
e vindo outro, e você tendo que manter a sua fé, a sua força, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É um mantra, né? Exatamente. Eu falei tudo isso, né? Comentei sobre você acreditar e nossa, que lindo, né? Que bonito, tal. Mas você acha que era fácil, né? Não era. Não era. Eu realmente assim não entendia. Tem duas situações que eu sempre falo, conto para todo mundo, que me fizeram mudar totalmente. E eu nem falei para ela que eu ia falar isso aqui, mas eu vou falar. Me desculpe, mas eu vou falar. Bom, a primeira situação primeiro foi o meu marido, né? Que eu já contei. Quando eu olhava para o meu filho, né? No momento, depois de uma semana que eu fui conhecer o Léo, na UTI, eu olhava para ele e falava, meu Deus, mas como é que uma criança desse tamanho, com 750 gramas, né, um pequenininho, como que ele vai conseguir enfrentar tudo isso? E eu ficava muito nos porquês, porquês e porquês e porquês, até que o Renato falou assim para mim, meio assim, indignado, assim, mas era uma indignação que para ele era tão certo, ele pensar dessa forma, que eu que falo que estudei tanto tempo, não adiantou de nada. Mas ele falou assim: se você que é a mãe não acreditar, quem é que vai acreditar? Eu falei, gente, eu sou mãe, caramba, o que eu estou fazendo com meu filho, né? E essa frase foi interessante porque depois de um tempo, muitas pessoas, né, eu tive contato com muitas mães. É verdade. E engraçado, Bia, porque eu percebia que, assim, eu já nem falava mais essa frase, mas eu ouvia as mães falando uma para as outras, assim, nossa, mas imagine se eu que sou a mãe não acreditar, quem é que vai acreditar? E eu achava aquilo muito legal, assim, muito bonito, porque, querendo ou não, isso é muito forte, né? E faz com que a gente realmente tenha aquele chacoalhão, né? E a E outra repito situação, aqui para você, Cá, eu gosto de contar isso e eu te falo isso muitas vezes. E falei na nossa primeira live. A Carla, num dia em que eu estava chorando muito, descontroladamente, em que a minha fé estava pequena e que eu estava muito desesperada, ela me falou, essa moça que está aqui, que vocês estão vendo, ela falou para mim, Bia, o Pedro tem a mãe que precisa ter e você tem o filho que você precisa ter. E isso foi muito libertador para mim, porque é como se caísse a ficha de que, sim, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E hoje, quando eu olho para o meu filho, eu tenho certeza que eu não poderia ser mãe de outra criança que não fosse ele, né? Com todas as coisas que ele me ensina, igual você comentou também do Léo, que é um aprendizado diário, é uma transformação muito intensa, né, da gente como ser humano. E, e eu estava até olhando aqui, o Gabriel, não sei se ele ainda está online, falou que está com uma amiga no hospital. Ela está com 23 semanas, que ela está com muito medo, que está com 3 centímetros de dilatação e que os médicos ainda não sabem o motivo, mas que estão tentando também segurar a gestação o máximo que puder. Gabriel, se tiver um conselho que a gente puder dar, seja um braço amigo, manda uma mensagem, liga, alguma coisa assim, porque a gente não pode visitar no hospital, né? Tem esse impedimento agora, ou é manda um verdade, e-mail, ou nossa, manda mensagem por alguém para que ela se sinta amparada, que ela saiba. Faça uma oração, não sei se você tem fé ou alguma religião, mas eu me lembro, e eu acho que a Carla também passou por isso, assim, se formou por mim e pelo meu filho uma corrente de oração de todas as religiões possíveis, e eu acho que era o máximo que as pessoas podiam fazer por mim, e esse máximo era muita coisa, era assim, porque dava força pra gente, dava força para os bebês, né? exato. Uhum. E fazer oração por alguém é um gesto de amor muito grande. Então, se você puder participar dessa Era, forma. eu acho bem legal isso que você falou, porque
a gente se sente fortalecido, né? Então, eu lembro no hospital, a gente encontrava com segurança lá embaixo, né, do prédio, ele falando que levou o nome do Léo para a igreja dele. A gente encontrava com a Que moça lindo. que ia fazer a coleta, mesma coisa. A moça da transfusão também, sabe? Cada uma. O Renato, às vezes, essa moça da transfusão, eu tenho ela até hoje, assim, tem contato com ela. Ela falou assim: fala para ela vir aqui conversar comigo. E o Renato me puxou pelo braço, porque era mais uma pessoa para me fortalecer. A gente precisa ouvir palavras positivas, independente se a situação é grave, porque enquanto há vida, né, existe esperança e existe, né, motivo para a gente realmente lutar e por aquilo. Então, sim, isso é muito bacana. Eu lembro de muitas orações, muitos acontecimentos também. E bem lembrado, Bia. E E não é agora, só, olha, vai ficar tudo bem, né, Cá? Eu acho que a gente não esperava. É engraçado isso. Eu não sei se tem outras pessoas aqui assistindo a gente que não são mães ou que não são mães de prematuros. A gente não esperava que as pessoas dissessem, vai ficar tudo bem. Nossa, enfim, às vezes a gente nem precisava de uma frase, né? Uma frase assim, que se relacionasse ao nosso filho. Mas eu lembro, assim, de amigas que iam comigo, né, na época, tomar um café da tarde, sim, ou almoçar comigo, ou enfim, tentavam fazer, assim, o que elas podiam, porque realmente a gente só podia esperar e crer que ia ficar tudo bem. Mas, assim, até para falar de outra coisa, né, às vezes a gente passava muitas horas dentro da UTI é, neonatal. E aí, às vezes, quando alguém é. também falava de alguma coisa diferente, falava, ah, meu Deus, graças a Deus, vamos falar de alguma outra coisa. Eu também eu penso isso e eu como né, toda a minha base de amigos eram aqui de Curitiba, né? Eu estava em São Paulo, não tinha muito isso. Eu lembro as poucas pessoas que foram me visitar e visitar o Léo, aquilo foi muito forte para mim assim. A gente traz e leva assim é uma gratidão que eu não sei, sabe? Hoje eu lembro da minha prima saindo do trabalho dela lá no Sírio. E passou, ela falou, não vou subir porque eu tô vindo de um hospital, então eu quero conversar com você. E ela chegou e ela ficava assim para mim. E assim, eu falava, e ela só assim. Então assim, ela sabia que eu precisava falar, né? E ela só estava me ouvindo. E como isso é gratificante. Amigos, né, que foram daqui para lá, só para visitar a gente. Então, não dá para fazer tudo isso, né? Às vezes é difícil você, né, estar presente nesse momento. Mas às vezes um gesto é muito É gratificante, muito. traz muito conforto. E outra coisa assim que eu quero falar, né? Primeiro foi essa frase, né? Se você que é mãe não acreditar, né? Quem é que vai acreditar? O que uma das coisas assim que me uma das coisas, não, uma das histórias, né? Um dos milagres que eu presenciei, que se é que eu posso chamar isso de milagre, né? Porque estou usando aqui um termo que pode não ser esse termo, né? Estou falando um termo que a Igreja Católica usa, mas eu mesma não uso, não utilizo esse termo no dia a dia. Foi a história da Viviane, né? Que a Viviane vai estar com a gente na sexta-feira, contando para nós, né, sobre a história dela. Vivi, me perdoe eu estar falando aqui, mas eu vou falar. Você para mim foi uma inspiração muito grande, assim como a Bia fala de mim, né? Eu falo de você, porque você esteve dentro da UTI, né? Ela teve 2 filhos, os 2 foram prematuros, e o segundo filho, eu lembro assim, eu com o Léo em uma incubadora e ela na frente, assim, um pouco mais adiante, né, com o filho dela. E lembro que ela já estava quase de saída da UTI e a gente naquele sofrimento, aquele desespero e de repente o filho dela teve uma situação muito grave, onde os médicos tiveram que, eu não vou contar toda a história aqui, mas assim, porque eu quero que ela conte, eu também não sei os detalhes exatamente, mas eu sei que eu acompanhei, né, o quanto eu pude e aquilo me inspirou de uma forma que ela teve uma situação onde o intestino dele, né, do filhinho dela, teve, se eu não me engano, uma necrose, né, e não tinha mais o que fazer. Ela ficou,
assim, ela até escreveu, né? É você simplesmente acreditar sem porquês. Eu olhava para a Viviane naquela situação, esperando, o filho já não podia mais nem se alimentar naquele momento. Eu ficava, meu Deus, mas como ela... Porque ela dizia, o meu filho não vai morrer, né? O meu filho vai sobreviver. E eu falei, meu Deus, E como a, assim? e a história da Viviane, né, foi quando os médicos falaram, eu não tenho o que fazer. E eu lembro que quando eu cheguei na UTI, ela já estava de alta e quem me contou a história dela foi você, que também me inspirou. Então, olha como é importante você dar força ou ter uma palavra ou, enfim, se mostrar disposto a Sim. estar do lado da pessoa. E, bom, continua, mas eu só quis fazer esse parêntese, porque, assim, a história dela te inspirou, que me inspirou, e assim foi indo. Aham. Eu lembro, assim, de ver a Viviane com um terço na mão, ela com o filhinho dela no colo, né, pertinho da incubadora. Direto, os médicos falando, Viviane, vai para casa, por favor, vá para casa, não tem mais o que fazer. Você precisa, né, mais ou menos assim, você precisa aceitar, vai, você precisa descansar, vai dormir um pouco. Não, não vou dormir, meu filho não vai morrer. E aquilo me inspirou realmente de uma forma, porque é o médico dizendo para você que não tem mais o que fazer, que agora é só esperar, né? E é uma mãe que aparentemente, né, hoje eu vejo assim que naquele momento eu olhei para ela e falei, mas ela está sendo muito insana, né? Mas as pessoas deviam pensar a mesma coisa de mim depois, né? Porque aí quando aconteceu tudo o que aconteceu com ela e ela vai contar para a gente na sexta-feira às 5 horas da tarde aqui, eu falei, não é possível. Como é que essa criança, como é que mudou tudo que estava lá dentro? Eu lembro da médica falando, né? Ela conta, a médica falou assim, eu tirei foto, eu posso provar, né? Porque parece que foi um erro médico. Não, não foi. Foi realmente a força do pensamento, da fé, Deus, o Alá. Deus, exatamente. Acreditar, exatamente. Porque uma coisa mudar, né? Uma característica mudar e algo que não se regenera, que é o intestino, é no mínimo estranho, né? E aí aquilo assim, ela virou a minha. Nossa, eu fiquei apaixonada por ela. Eu falei, eu quero ser igual a ela. Eu preciso entender como ela pensa, por que que ela pensa assim, o que que eu não tenho que ela tem, né? Por que eu não consigo fazer isso? Aonde que ela se inspira, né? E até que ela me trouxe um livro, né? Depois que o filhinho dela já estava bem, né? Já tinha melhorado, ela foi para casa. Ela me trouxe um livro que aquilo virou assim minha Bíblia, né? Mas não só, não o livro como um todo. Eu li o livro, até estou com ele aqui, É até legal mostrar, porque aí que quem é um, quiser, não ó, sei se é dá um para ver. livro bem bacana. Fala o nome Chama-se do Médico, título. o Médico Jesus, é o nome de José Carlos de Luca. Ele é um livro bem fácil de ler, bem rapidinho, assim, e você lê ele num dia se quiser. Mas eu lembro que ela trouxe para mim e teve uma coisa aqui que me chamou muito a atenção, e essa frase eu uso até hoje, né? Que dentro, tá? Aqui na página 97. Você pode ver que tá até meio. Ele já abre aqui direto na página, até de tanto que eu ficava. Porque eu me fortalecia com isso. Todas as vezes que eu estava para baixo, eu olhava para isso, né? Lembrava da história da Viviane, lembrava do que o meu marido tinha me falado, mas olhava para essa frase. E isso me fortalecia, que né? Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Ou seja, né? Você precisa acreditar, né? Que as coisas vão ficar bem. Porque se você não acredita, já é meio caminho andado para não dar certo, né? Então, por que não acreditar? E se não der certo, não era para dar certo, mas assim, acredita que vai dar, né? E essa frase eu uso ela, eu guardo, assim, e quando eu posso eu lembro, e quando alguém precisa eu falo sobre isso. Acho que eu já comprei uns 5 livros desses para dar para as minhas amigas que precisavam em algum momento, já mandei pelo correio.
Porque, não sei, para mim ele fez muita diferença, né? Como assim, né? Deus abre estradas. Como? Ele E abre. aconteceu com a gente. Aconteceu com o Léo, né? Quando eu comecei a mentalizar, quando eu comecei a pensar da mesma forma, para quem não sabe, né, o Léo teve hidrocefalia, plaquetopenia, aliás, neutropenia, né, que são, ele teve as plaquetas muito baixas e ele precisava colocar uma válvula, né, para fazer a drenagem da medula, né, que, enfim, eu não sei explicar direito aqui, mas ele começou a ter hidrocefalia, então ele começou a inchar, a cabecinha inchar, e não podia fazer cirurgia. Por quê? Porque ele tinha as plaquetas muito baixas, a ponto de, se ele tivesse um corte, né, qualquer corte, qualquer cirurgia que ele fizesse, o sangue poderia não coagular. Então era muito grave. Ele não tinha o que fazer. Quando ele nasceu, eu já sabia que ele teria que colocar essa válvula. Eu só não sabia quando. E os médicos da neurocirurgia, né, eles passavam todos os dias lá, pegavam na cabecinha, teve que fazer punção para tirar o líquor, né, que estava inchando. Nossa, foram muitas coisas. Eu acreditava, né, eu passei a acreditar, Uhum. mas eu nunca imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Na verdade, o presente que eu tive, né, com a minha fé foi tão maior do que tudo, que o Léo não só sobreviveu, né, como também não precisou colocar a válvula. De uma hora para outra, ele começou entre aspas, né, mas assim, a funcionar sozinho. Então, tudo se organizou, né? Eu nunca imaginei. Eu sabia que ele tem que fazer uma cirurgia e ponto. Então, às vezes, a gente se desespera com um diagnóstico porque a gente escuta o pior que pode acontecer. Mas e o melhor, né? E o mais Com importante disso certeza. tudo? Então, assim, fica aqui minha gratidão, né, para a Vivi, para as mães que me ajudaram. Teve a Juliana também, em um momento que Que história. eu lembro dela estar. A gente se encontrou no corredor do hospital e ela falou assim: Carla, você tá com a energia tão boa. E aquilo me ajudou, assim. Eu falei, por quê? Dela, não sei, mas eu acho que você trocou até da cor da tua camisa, da tua camiseta. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, olha o que a gente passa para as pessoas, né? Eu vim de colorido hoje, eu tava de preto na última. Hoje eu vim Tá de vendo? colorido. Então, é a energia, né? É aquilo que a gente realmente passa para as pessoas. E isso tudo influencia, acredite, ou não, Com né? certeza. Eu tive, assim, eu tive provas que isso realmente acontece. O Renato falou aqui, ó, foi como disse, se você que é mãe não acreditar, quem vai acreditar? É, E é assim tem que, alguns, é assim que precisamos pensar. tem alguns outros comentários aqui também de outras mães Verdade. que compartilharam aqui que também tiveram os filhos bastante tempo. Tem a Kaki contando que teve gêmeos de 27 semanas, que foram 67 dias de UTI, que eles estão com 12 anos, que Ah, realmente é queridos. acreditar no milagre, repetir o mantra de que vai ficar tudo bem. O Renato também tinha comentado um pouquinho antes, dizendo que foi incrível, né, a história da Viviane. E que é uma prova de que a gente não pode desistir nunca, que nós temos que acreditar que Deus está no comando. E tem a Karen também, que falou que o filho nasceu de 28 semanas, que foram 69 dias de UTI, e que escutando a história, ela se lembra exatamente como tudo aconteceu, que ela está emocionada, revivendo, né, relembrando as coisas, e que Deus é Deus dos milagres mesmo. A Flávia também aqui contando que foram 87 dias de UTI, que ela também lembra que o hospital inteiro já conhecia. A gente sabe bem essa história, né, cara? A gente sabia o nome, a Uhum. troca de turno, quem morava onde. É engraçado, teve uma enfermeira, a Angélica, que chegou tempos depois, e ela falou, né, tem uma mãe que contaram para mim uma história, né, e falavam da Viviane,
E eu falei, eu conheci a Viviane, eu sei quem é, eu tava lá, eu vi. A gente se sente, assim, uma gratidão e também é muito emocionante participar disso. É, e não é uma história só contada, eu vi, né? A gente tava lá, ela viveu, Uhum. realmente acontece, existe a possibilidade, né? Então, é muito bonito, assim, eu acho que é só inspiração e me ajudou muito, demais, assim, só tenho a agradecer. E assim como a Vivi, eu acho que muitas histórias ali também foram inspiradoras, né? Eu não vou conseguir lembrar o nome de todas, mas eu lembro da Gersilene, lembro da Sheila, que elas tinham gêmeos. Então eram Sim, dois bebês na UTI. E às é, vezes acontecia de um ter alta antes do outro. Então você tinha que ir para casa cuidar de um bebê seu que teve alta e o outro ficava na UTI. Então as mães também sofriam, né, com essa separação dos bebês. Teve a Maísa, que ela teve a Valentina. A Valentina não foi prematura, mas tinha uma outra questão também importante, precisou passar por cirurgia, já tão pequenininha. Tem a Thaís também, que nasceu com o Matheus, que o Matheus também ficou um tempão na UTI, ele já era um bebezão, e que sim. foram para casa e que continuam na luta também, enfim. São muitas histórias que, se a gente olhar para o lado inspirador delas, nos faz muito bem. E eu acho que nos fortalece. Então, se você está passando por um momento difícil, a gente deseja força, né, cara? É isso aí. Força, coragem, fé, que você e as outras mães possam se amparar, que as outras famílias também possam se ajudar. Eu lembro que a gente, na nossa época de UTI, né? Quantas vezes eu não vi o Renato dormindo naquelas cadeiras, ou eu, enfim. E como é que tá? Como é que tá isso? Melhorou? Ai, que bom e tal. E a gente foi criando ali um ambiente de amizade mesmo, né? De apoio, cá. E eu Sim. acho que eu queria que você falasse um pouquinho, rapidinho, que está acabando o nosso tempo, mas de como essa sua vontade de acolher as famílias, de entregar informação de qualidade, enfim, você vai explicar melhor, mas como que isso te motivou a criar Mundo Adaptado? Demorou um pouquinho para isso acontecer, né? Porque teve todo um processo até eu entender o que precisava. Mas motivou pelo seguinte, assim, eu procurava muitas histórias, né? Histórias de sucesso e eu não encontrava. Não só histórias de sucesso, mas histórias inspiradoras, né? Que eu acho que é o mais, é o que cabe mais, assim. E eu não encontrava naquele período. Primeiro porque não era o meu ambiente, às vezes eu não sabia nem como procurar isso, né? Hoje eu Uhum. encontro com facilidade, mas na época não. E eu queria histórias que eu pudesse me inspirar. Então, eu falava, gente, não é possível que a gente não tenha um lugar, né, um espaço, com tudo que existe na internet, um espaço que as pessoas contem suas histórias, né? Uhum. E que tem informações do que é, né, ter um filho com deficiência, ter um filho prematuro, ou aonde que você vai, né, exatamente o que é essa vida, né? É tão difícil assim? É ruim? É bom, né? E aí por isso a gente acabou nascendo a Mundo Adaptado, né, com o intuito de gerar qualidade de vida através das informações e também apoio mútuo, o acolhimento, né? Consequentemente, dessa forma, a gente acaba trazendo a inclusão, né? Porque lá dentro da Mundo Adaptado não tem só pais, né, de crianças com deficiência, não tem só pessoas com deficiência, não. Tem pessoas que querem entender um pouco mais essa história para poder saber como lidar com tudo isso, né? De repente tem uma pessoa que na família que tem essa situação e às vezes as pessoas têm medo de se portar ou de
chegar na pessoa, na mãe, né, e falar o que que ele tem. E para nós isso é uma coisa tão comum, né? Uhum. Falar sobre o que aconteceu na UTI, o que aconteceu com a criança e tudo mais. E muitas vezes as pessoas criam elas mesmas uma barreira, justamente porque não sabem lidar com isso, não sabem como se portar, como falar. E na realidade, para nós, isso é muito normal. Conversar sobre isso é normal. Você sabe que no comecinho da live teve uma moça que comentou que fez um trabalho, se eu não me engano, para a faculdade e que estar na Mundo Adaptado e ler e compartilhar, enfim, ajudou ela de alguma forma. Aqui, ó, a Anne, fiz um trabalho recentemente para minha faculdade com o tema Lazer, Inclusão e Acessibilidade. E o projeto Lia Mundo Adaptado me ajudaram muito e mudaram a minha vida ao ver o mundo por esse lado. Então, tem isso também, né, de da gente mostrar muitas histórias para que vocês possam conhecer. Tem o lado da inspiração, tem o lado da força, tem o lado de será que acontece com outra mãe? O que que essa outra mãe fez? A gente tem algumas histórias no Mundo Adaptado de mães que começaram a trocar, né, Cá, informações. Olha, meu filho é assim, o seu também é. Me dá uma luz. Ah, a gente mora na mesma cidade, como que eu faço? Foi assim. Existe uma ansiedade muito grande das mães, dos pais, dos familiares, de pessoas com deficiência. Uma ansiedade, né, por saber, enfim, mais informações. E ter alguém que já passou por isso, ou que passa a mesma coisa que você, e poder conversar, ou ler, ou compartilhar com alguém, como a gente viu aqui, acho que era o Gabriel, que tinha uma amiga que estava na UTI tentando, né, segurar o bebezinho por mais algumas semanas, antes para não ter um parto tão prematuro. Então eu acho que o Mundo Adaptado tem muito esse espaço de acolher, de ouvir vocês. A gente sempre procura falar de temas que possam interessar, que tragam mais informações, notícias recentes que a gente acha que é de interesse da maioria de vocês. Então, se vocês... Aliás, deixo aqui o meu convite, Carla, né, para todo mundo que assistiu. Se você quiser fazer parte, se você quiser escrever um relato, se você tiver alguma informação, um trabalho, enfim, escreva na Mundo Adaptado para poder compartilhar com mais famílias e profissionais da área da saúde também, porque nós também temos profissionais da área da saúde lá dentro. No Facebook nós também temos uma comunidade e um grupo fechado, onde a gente também compartilha outras informações. É só você procurar por Mundo Adaptado que você vai encontrar. E é isso. Quem gostou, compartilha a nossa live, né, Ká? Isso aí. Aproveito aqui para mandar um beijo para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. A Fran entrou, vi aqui, tem os Deu Pontes aqui, né? O Guinho, meu primo, a Vivi, minha mãe. Obrigada, gente, por estarem sempre dentro, né? Ajudando a gente também com conteúdo e com, enfim, com audiência. A Rosângela aqui comentou, sua história é muito linda, força. Obrigada, Rosângela. Um beijo para todos vocês. Obrigada às mães de UTI que estão aqui. Obrigada a todo mundo, gente. Foi bem legal ter esse papo com vocês. Obrigada, Bia. E vai E cair, na hein? sexta, Ká, falta um minutinho só. É sexta-feira, live com a Vivi, é isso? Isso aí. Sexta-feira, live com a Viviane. Ela vai contar a história, né? Exatamente o que aconteceu. Mais uma história inspiradora e ela vai contar detalhes, né? Detalhes. Então vai ser bem legal. A gente se Isso aí. vê sexta-feira às 18 horas. 18 horas, pessoal. E um abraço aqui para o Rafael, que nos mandou o abraço da Escola Especial Vivian Marçal. Abraço, Rafael. E até Abração. mais, pessoal. Espero que vocês tenham Até. gostado. Até sexta-feira. A gente espera todo mundo aqui. Isso aí. Um beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.